Nós damos sequência aqui no Band News São Paulo à série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje nosso convidado é ex-ministro, ex-secretário, ex-vereador André Matarazzo, pré-candidato pelo PSD. Bom dia, candidato. Bom dia, Sheila. Bom dia, Felipe. Prazer em falar com vocês e bom dia a todos os ouvintes da Band News. Candidato, a gente está no meio de uma pandemia, somente aqui na cidade de São Paulo já são mais de 10 mil mortes. Caso vença as eleições, e como o senhor pretende também trabalhar isso durante a campanha, como o senhor pretende conduzir o município e com todos os desafios que vêm a partir dessa pandemia, né, com os resultados dessa pandemia, como o senhor pretende conduzir as ações todas previstas para o ano que vem? Bom, a campanha a gente faz dentro do que dá para fazer. Eu continuo indo, visitando a cidade em todos os lugares, obviamente sozinho, sem levar ninguém, né, sem fazer reuniões, mas andar pela cidade é uma coisa que eu fiz a minha vida toda, independente de campanha, até para me manter sempre atualizado com relação aos graves problemas que São Paulo tem. Com relação ao ano que vem, assumindo a prefeitura, acho que a prioridade são as pessoas, porque a gravidade da situação criada pela pandemia na questão dos empregos, somado à insensibilidade da prefeitura, que agravou essa crise, né, mantendo a cobrança de impostos, de IPTU, mesmo com toda a atividade econômica com portas fechadas, vai gerar uma crise de emprego muito grande. Então, a prioridade é nós reativarmos a economia e reativarmos os empregos. Como fazer isso? Através de financiamento ou refinanciamento dos impostos. Dá para fazer isso, a prefeitura tem caixa para isso. A prefeitura hoje tem 9 bilhões de reais em caixa livres, fora o dinheiro comprometido. São 18 no total, 9 livres. Então, ela tem fôlego para fazer isso, até porque manter empregos, né, e a atividade econômica funcionando é o que faz a prefeitura andar. E a prefeitura anda, né, com o objetivo de dar benefícios ao cidadão, de trazer benefício e bem-estar ao cidadão. Então, recuperar os empregos, refinanciando impostos, facilitando as renovações de licenças de funcionamento, fazendo um fundo para financiamento de microcrédito em especial. Você tem muita gente que hoje depende de uma atividade informal para sobreviver, né, e que a gente percebe o aumento da população de rua é consequência da paralisação da economia. Então, eu acho que é focar na recuperação dos empregos para o cidadão paulistano e da reativação da economia. Essa é a principal prioridade a partir do dia 1º de janeiro. Todo o resto vem em sequência e tem bastante coisa para fazer. No campo da educação, por exemplo, candidato, avaliando a situação de momento, o senhor faria diferente do que tem feito o prefeito Bruno Covas? O senhor já teria retomado, por exemplo, as aulas presenciais nas escolas? O senhor teria problema em mantê-las fechadas por mais tempo? Qual a ideia que o senhor tem a respeito do tema? Olha, não, eu não faria nunca nada igual ao prefeito Bruno Covas, porque realmente acho que a condução da cidade tem sido muito ruim, né, nos últimos anos. Mas no caso da educação, não, acho que quem tem que definir e quem vai dar o sinal verde para a volta de aulas presenciais são os médicos. Eles é que sabem qual é a gravidade da situação, né, ou a possibilidade de redução de contágio. O que nós, como prefeitura, temos que fazer é equipar as crianças com computadores, né, porque imaginar que as pessoas iam ter ensino à distância sem internet na periferia, eu não sei como é que achavam que iam fazer isso. Isso é o primeiro ponto, é pôr internet nas escolas e fazer o sinal de internet chegar à periferia de São Paulo, de internet e de celular também. Depois você tem um problema grave que é computador para essas crianças. As crianças, para fazer ensino à distância, elas precisam ter computador. Imaginar que as 3 milhões de pessoas que moram nas favelas de São Paulo tenham condições de dar para os seus filhos computador é sonhar um pouco alto, então você precisa providenciar isso. A prefeitura acordou agora, acho que não pelo problema, como é ano eleitoral e a eleição está aí, vão distribuir 500 mil tablets. Isso deviam ter sido feito no começo da pandemia e dava para fazer porque a lei
da pandemia permitia que se fizesse isso como emergência. Mas treinar professores para ensino à distância, acho que é fundamental. E o que eu falei agora na Band, acoplar a parte de educação à cultura e a esporte, fazer as crianças irem, sempre que saem da escola, um equipamento cultural ou um equipamento de esporte, onde eles reforçarão o ensino, não através do currículo normal, mas através da cultura, onde você pode acrescentar uma série de coisas, e através do esporte, onde além da disciplina, você também pode acrescentar outras coisas. Quer dizer, procurar fazer com que a criança ela não só tenha um ensino formal, mas também acrescente uma carga horária, onde ela tem outro tipo de aprendizado tão importante à sua vida. E neste período agora, acho que é importante pensar naquelas mães que têm que trabalhar, não têm onde deixar os filhos, então tem que ter pensar uma solução nesse sentido. Eu não sei se é abrir algumas das escolas para poucas crianças que têm essa condição especial, ou um modelo de mãe crecheira, alguma coisa assim, precisaria ser feito. Agora, pré-candidato André Matarazzo, permita-me uma observação, essa questão da educação baseada, da reabertura das escolas baseada na medicina, na determinação dos médicos, é exatamente o que o prefeito de São Paulo está fazendo. Não estou aqui tomando lado de nenhum, né? Nem do senhor, nem dele, mas o prefeito está com a orelha quente de tanta reclamação das escolas particulares, por exemplo, né? Então, não é certo dizer que o senhor faria diferente e acabaria fazendo a mesma coisa se baseando nos médicos. Eu quis dizer, né, outras outras coisas, não quis dizer nesse sentido, até porque a gente não sabe o que ele vai fazer amanhã. É sempre imprevisível, né? Mas não, com relação a isso, estou dizendo, quem define é ensino. Mas você sabe que a prefeitura não ouve muitos médicos. No caso da cultura, o comitê de contingência falou que deveriam abrir os equipamentos culturais. E lembra, Felipe, que artista não é só a apresentação. Pensa o seguinte, os malabaristas ou os trapezistas vão acabar engordando, porque eles precisariam ter o circo aberto, não para apresentações, mas pelo menos para os ensaios. O teatro, a mesma coisa. Né? E qual é a diferença de um teatro e um restaurante? É só você definir o número de cadeiras que podem ser preenchidas, se o ar-condicionado fica ligado ou desligado, enfim, tem protocolos para isso. Então, para mim, me soa muito estranho, por exemplo, terem um secretário de cultura ir contra uma decisão do comitê de contingência e que, cá entre nós, a cultura não recebeu nenhum auxílio do governo municipal, aliás, como nenhum setor, a não ser as empresas de transporte, que receberam 118 milhões de reais para compensar a perda de clientes. Candidato, Felipe, candidato, quando o senhor fala, por exemplo, de ter mais computadores e acesso à internet para os estudantes, especialmente nas periferias, quando o senhor fala de geração de empregos, da necessidade de um programa de estímulo e de geração de empregos na cidade, tudo isso tem um custo, né? E, no entanto, a prefeitura espera ter uma arrecadação de 9 bilhões de reais a menos nesse ano por causa da pandemia. Como lidar com essa mudança drástica no orçamento? Com que dinheiro pagar tudo isso? Aproveito para colocar só um item. Com o dinheiro que a prefeitura tem em caixa, a arrecadação da prefeitura no primeiro semestre foi 7% maior que do ano passado. Não obstante, o mês de junho tenha caído em relação ao ano passado, mas o acumulado é maior. A prefeitura está com 17 ou 18 bilhões em caixa, 9 bilhões livres. Então, dinheiro, se você souber dar prioridades, por exemplo, compra computador ou refinancia imposto em vez de fazer fonte luminosa gastando 100 milhões de reais, por exemplo. O que é mais importante? Empregos ou uma fonte luminosa para marcar o ano eleitoral? Essa questão, você tem que fazer escolhas, dinheiro tem, só que você tem que saber gastar bem. Só queria voltar um ponto ainda na área econômica, pré-candidato, quando o senhor falou em refinanciar impostos lá no começo da nossa conversa, né? Isso encampa pessoas jurídicas e pessoas físicas, porque, né, tanto as pessoas, o senhor falou que pretende governar para as pessoas, nesse caso, né, a situação de São Paulo hoje, a situação do Brasil, do mundo, né, é de pessoas físicas e pessoas jurídicas quebradas. Claro. Se o senhor puder detalhar mais esse aspecto, seria interessante.
Posso sim. Eu falei sobre isso e a prefeitura me mandou uma resposta mal criada pelo jornal, dizendo que eu estava preocupado com as mansões dos jardins. Eu acho que rico paga imposto e gera emprego. Mas se o prefeito tem preconceito, o problema não é meu. O que eu acho é que você tem que fazer. O profissional liberal que paga aluguel, ele paga IPTU. Né? E ele está hoje com uma carga de trabalho muito menor do que antes. O prestador de serviço, a mesma coisa, todo mundo paga IPTU. Então, se você não quer, vamos dizer, você quer fazer demagogia, você pode fazer um corte. Então, imóveis até 150 metros quadrados, refinancia o IPTU, as pessoas estão desempregadas, você faz uma compensação, eu te refinancio o IPTU, mas você não demite o pessoal, como se fez esses financiamentos para a folha de pagamento. O governo federal atuou nesse sentido, né? Ele trabalhou, teve problemas nos repasses, porque os bancos dificultaram, mas teve o financiamento. Eu acho que o IPTU, você pode fazer a mesma coisa. Você não quer dar para todos? Ótimo, faça um corte no residencial até apartamentos ou casas até 200 metros quadrados para empresas que faturem até X. Isso é fácil de saber, porque o IPTU é muito bem classificado. Então, dá para fazer. O IPTU total mensal é cerca de R$1 bilhão, total, né, do 100% da cidade. Se você usar 70% disso durante 2 meses, por exemplo, é um investimento que a cidade fez, um investimento na sua população e nos seus empregos. Porque hoje, Felipe, para ter uma ideia, 70 mil comerciários foram demitidos já, 10% das lojas fecharam definitivamente. Quanto vai custar isso para o município? É o que eu digo, dinheiro tem, é uma questão de você fazer prioridades, é priorizar. Vamos fazer Parque Minhocão ou vamos fazer saneamento básico? Vamos financiar o emprego ou vamos fazer fonte luminosa? Essa é a decisão que um prefeito tem que tomar. Candidato, acabar com a Cracolândia, por exemplo, seria uma prioridade? Porque o senhor foi subprefeito da Sé, na gestão de José Serra aqui na capital. O senhor, logo na sequência, em 2006, assumiu a Secretaria Municipal de Serviços como subprefeito da Sé e secretário de coordenação das subprefeituras na gestão de Gilberto Kassab. No entanto, a Cracolândia continuou do mesmo jeito. Se for agora lá no centro da cidade, a gente vai ver a situação muito parecida com a de 10, 20 anos atrás. Por que não foi possível acabar com a Cracolândia quando o senhor estava à frente da subprefeitura da Sé? Quando eu saí da prefeitura, Sheila, tinham 150 pessoas cadastradas na região. Pode olhar pelo Google, até tem. Porque nós, ao longo do tempo, dos 5 anos que eu fiquei na prefeitura, 4 anos e meio, eu não deixei de passar nenhum dia, era uma prioridade, e não era, eu sofri muito com isso, porque me batiam muito pela questão ideológica. Mas nós asfixiávamos o traficante lá. Você deve lembrar, os primeiros emparedamentos de estabelecimentos eu fiz, foram lá na Cracolândia. Fechamos todos os hotéis, fechamos os bares, todos que estavam ilegais, os ferrovelhos, todos que estavam ilegais, reforçamos iluminação, lavávamos as ruas 4 vezes por dia. Aquilo ficou tão ruim para o traficante que os jornais até notificavam, a Cracolândia está mudando de lugar. Bom, terminar com o tráfico de drogas na cidade, a prefeitura não consegue, mas manter um bairro refém do tráfico também não é possível. E isso nós fizemos e fizemos bem. Eu nunca entendia por que abandonaram o programa que vinha sendo feito, porque funciona. Hoje, eu repetiria com uma vantagem. A questão ideológica está muito menos acentuada, principalmente porque hoje se aceita que o dependente químico tem que ser tratado. Na minha época, diziam que isso que não podia, que ele tinha que ficar lá, era uma decisão da pessoa, né? Eu sempre disse que não. A partir do momento que a pessoa não tem mais condições de se cuidar, é responsabilidade do Estado. Então, hoje, eu faria a mesma coisa. O dependente químico é vítima e tem que ser tratado. E não pode ficar lá interditando o bairro para os moradores. Ele tem que ser cuidado. Agora, o traficante, ele não pode atuar livremente num lugar como acontece hoje, com aqueles bares que são pontos de repasse, com aqueles hotéis que são usados pelo tráfico. Isso, se você olhar,
você vai ver que quando eu saí da prefeitura, a situação era muito diferente do que é hoje. Infelizmente, hoje está muito pior. Você tem 2.200 pessoas lá. Para você ter uma ideia, 60% daquela população, pelo estudo da FAPESP, tem sífilis em pleno século XXI. Pré-candidato André Matarazzo conversando conosco aqui na Band News FM. A gente já falou sobre educação bastante, a educação vai começar 2021 sobrecarregada, né? O setor público com certeza vai ter que absorver alunos que estavam no setor privado. A saúde também, né? Os números mostram que em todo o Brasil muita gente está abrindo mão dos planos de saúde, muita gente que ainda tem essa possibilidade de ter planos de saúde, está abrindo mão dos planos de saúde, porque não tem como pagar esse, podemos dizer, luxo hoje em dia, né? Como é que o senhor vê os problemas e quais as suas propostas para o setor da saúde pública? Considerando que muito provavelmente a gente não vai ter uma vacina no começo de 2021 para o coronavírus. A gente tem que esperar que tenhamos a vacina, né? Mas a saúde a gente percebe, e você tem um outro agravante, né, que é o acúmulo das cirurgias e de outros tratamentos que foram ficando. Hoje, até tem uma entrevista, não me lembro de quem, num dos jornais, falando isso, quer dizer, só as doenças, as mortes por doenças cardíacas cresceram 30% por falta de tratamento. Bom, eu acho que a saúde realmente tem problemas na cidade e a gente viu que a pandemia só explicitou. Infelizmente, eu vi no Hospital TID Setúbal, por exemplo, 67% das pessoas que chegaram com Covid lá morreram. Eu acho que você precisa ter uma qualificação e treinamento para o pessoal de atendimento, isso sem dúvida nenhuma. Mas, principalmente, o que vai acontecer provavelmente pelo acúmulo e pela sobrecarga, como você está dizendo, do pessoal também que parou de pagar os convênios médicos, é fazer programas, a exemplo do que foi feito em São Paulo, até no começo dessa gestão, de você fazer convênio com a rede privada, né? Usar a rede privada no período de ociosidade e provavelmente também na própria rede pública, em algumas regiões onde a demanda é maior, você deixar as AMAs abertas até mais tarde ou fazê-las funcionarem 24 horas. Nos finais de semana, você manter as AMAs ou UBSs funcionando nos lugares onde elas são necessárias. A mesma coisa os hospitais públicos. Isso eu estou falando das medidas emergenciais, né? Obviamente você vai precisar de ampliação e modernização da rede, que é a ampliação de hospitais, de modernização e ampliação de hospitais que podem ser feitos e serão feitos, porque estava previsto no final da gestão Kassab através de PPP. São 4 hospitais nas regiões de São Paulo. Então tem o que fazer, tem que trabalhar. Agora, você disse uma coisa, que o pessoal, por causa de falta de emprego, vai sobrecarregar a rede pública de escolas e de saúde. Por isso que eu digo, a prioridade é nós conseguirmos manter empregos e acrescentar novos empregos. Essa tem que ser a grande prioridade, porque a consequência do desemprego, ela acaba afetando todas as áreas e afeta principalmente a autoestima e a família das pessoas. Vamos falar um pouco de mobilidade urbana, pré-candidato André Matarazzo, corredores de ônibus, bilhete único, ciclovias, ciclofaixas, velocidade nas marginais. Quais são os seus planos para essa área? Não, questão de velocidades eu acho que não tem o que mexer. Eu acho que a gente tem que mexer um pouco na questão de multas, né? Mais campanhas educativas e menos multas no dia a dia. Multa na cidade de São Paulo virou parte do orçamento. Isso é muito ruim, ela tem caráter arrecadatório hoje. Isso é péssimo. Não é esse o objetivo da multa. Então, a campanha educativa, em vez de fazer campanha dizendo que vai asfaltar, não, asfalta, não precisa fazer campanha e gasta o dinheiro para campanhas educativas, para limpeza pública, para trânsito e uma série de coisas. Mobilidade, você estava dizendo ciclovias, você tem que continuar integrando a rede de ciclovias e expandir elas para os lugares onde efetivamente usam. Por exemplo, a periferia de São Paulo, importantíssima ampliação da rede, porque ela pode ser utilizada. A bicicleta na cidade hoje é uma realidade. Novas tecnologias
outra realidade. O Uber, como é que vai funcionar? Os sistemas de táxis têm que ser integrados, têm que ser desburocratizados, simplificados também. Quer dizer, você tem que trabalhar a mobilidade hoje também na geometria das ruas, né, levando em conta que tipo de tráfego você quer, né, que tipo de velocidade você quer. Então é todo um planejamento que tem que ser levado em conta as novas tecnologias, não só dos equipamentos, tipo dos ônibus, mas o veículo autônomo que vai acabar entrando, a substituição de combustíveis, a micromobilidade, que são patinetes, bicicletas e pedestres, né? Por exemplo, calçadas, é uma coisa que não é só ficar falando que tem plano de calçada, tem que fazer calçadas, as calçadas têm que ser feitas, como nós fizemos na gestão do Gilberto, foram mais de 1.000 quilômetros de calçadas naquela época. Mas temos que fazer muito, porque a calçada é a via pública do pedestre. Tem que ser responsabilidade do poder público, fazer calçadas boas, calçadas acessíveis. Ela é um utilitário, não é para ser um elemento decorativo, é um equipamento de mobilidade. Portanto, responsabilidade do poder público. E, obviamente, um aperto grande nas empresas de ônibus, nas prestadoras de serviço, que hoje, você viu, é o único setor que ganhou prêmio da prefeitura agora na pandemia, porque primeiro trabalhou e ganhou sem trabalhar, foi reduzida a frota e continuou recebendo. E aí receberam uma bonificação, 117 milhões de reais para compensar a redução de passageiros. Você imagina se os comerciantes pedirem isso para a prefeitura pela redução de clientes. Então, as empresas de ônibus hoje, elas têm que ser a serviço da população e não hoje a cidade a serviço das empresas de ônibus. Empresas de ônibus hoje prestam um serviço com qualidade cubana, cobrando um custo alemão. E nós temos que mudar isso daí, né? Ela tem que estar a serviço da população, fazendo a conveniência da sociedade. Candidato, para encerrarmos, o senhor fez uma aproximação importante nos últimos tempos do presidente Jair Bolsonaro. Já é certo que o senhor é o candidato dele na cidade de São Paulo? O senhor é a aposta do bolsonarismo em São Paulo? O senhor tem, aliás, alinhamento ideológico com o presidente Jair Bolsonaro? Sheila, você falou um negócio, uma afirmação bacana, que eu fiz uma aproximação, sabe? Eu nem conheço o presidente Bolsonaro, eu tive com ele uma vez numa reunião onde eu sou diretor da Fiesp, fez uma reunião para o presidente da República, que era o presidente Bolsonaro, quando eu estive com ele e o cumprimentei. Estava lá para ouvir a posição econômica do governo federal. Então o senhor não teve mais nenhuma outra conversa com ele desde fevereiro, quando houve esse encontro, para cá? Nunca mais o encontrei com ele, né? Então, vamos pôr as coisas assim. Aliás, eu, como presidente da República, até não teria problema nenhum, acharia ótimo encontrar com o presidente da República, é sempre bom para qualquer brasileiro. Mas, com relação ao alinhamento, o meu alinhamento ideológico, veja, eu venho de uma família de industriais, de empreendedores, há 4 gerações. Então, obviamente, meu posicionamento ideológico sempre foi ligado ao liberalismo, à livre iniciativa e a um Estado necessário, né? Eu não sou daqueles que agora resolveu virar liberal e não precisa de Estado, não. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, onde você tem 3,5 milhões de pessoas sem saneamento básico, você não pode prescindir do Estado. Então, eu acho que o meu alinhamento ideológico é o de sempre, né? Daquilo que a sociedade precisa, no caso, uma economia funcionando e um Estado presente onde o setor privado não consegue dar conta, e ao contrário, o setor privado aonde o Estado... Nós perdemos o contato com o pré-candidato bem no finzinho dessa nossa conversa com ele. Vamos ver se a gente consegue retomar rapidamente. Conseguimos retomar? Ainda não? A gente, de qualquer forma, estava... agora eu acho que restabeleceu a conexão, agora sim. O senhor nos ouve? O senhor nos ouve? Agora sim, foi retomado. Foi retomado. Perfeitamente. O senhor estava arrematando justamente falando dessa característica liberal, já tradicional por parte do senhor, né? Não, e o meu partido é o Partido Liberal, né? Feito nos princípios liberais, quando o Kassab fez, foi com o Guilherme Afif, aliás, o Paulo Guedes, na época, também
participou nos fundamentos do partido. Mas mais do que isso, a gente tem que ver que o Estado é necessário em alguns lugares, não tenha dúvida. Se não tivesse o Estado feito o metrô em São Paulo, ele não teria acontecido, só que agora já é hora dele sair, porque o setor privado está dando conta. Saneamento, veja que gol que foi feito pelo Congresso agora, aprovando a nova lei de saneamento. Você imagina a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, você tem 3 milhões de pessoas sem banheiro, vamos dizer assim, né, que não tem saneamento. Isso não tem cabimento numa cidade que pretende ser moderna, que pretende ser desenvolvida. Então, o meu alinhamento é esse. Quer dizer, ideologicamente, eu sempre estive no centro e é onde eu pretendo continuar. Eu acho meio velho essa coisa de dizer se é de direita ou de esquerda. Na cidade, especificamente, eu costumo dizer que buraco não é nem de direita nem de esquerda, ele só tem que ser tampado. A mesma coisa a vaga de creche, a mesma coisa a vaga na escola, a qualidade da saúde, ela tem que funcionar. O cidadão, ele não está nem aí por quem presta o serviço, ele quer que o serviço seja prestado, bem prestado e com custo acessível. E o Estado tem esta obrigação de assegurar que as pessoas tenham serviço de qualidade, universalizado e com preço razoável. Os serviços essenciais, obviamente. O luxo, claro que cada um cobra o que quiser. E eu acho que São Paulo precisa disso. São Paulo está precisando de prefeito, de alguém que se preocupe só com a prefeitura de São Paulo, que tape buraco, que arrume o problema de alagamento da cidade, que coloque saneamento, que faça urbanização de favela e, principalmente, que gere empregos, que faça a cidade de São Paulo ser o que ela foi para os nossos antepassados, né? Era a cidade de oportunidade, de emprego e de esperança. Pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de São Paulo, André Matarazzo, obrigada pela entrevista, candidato. Até uma próxima, boa campanha, certamente nos encontraremos aí, teremos novas oportunidades de entrevistas pela frente. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado Sheila, obrigado Felipe e a Band News pelo excelente trabalho que presta a nossa cidade.